formalizou a retomada de tributos federais sobre a gasolina no país. Os impostos, quais são eles? PIS, COFINS e a CID, estavam zerados desde o ano passado em uma medida tomada em período eleitoral pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A cobrança do imposto terá impacto reduzido ao consumidor por conta da queda do preço da gasolina que foi anunciada mais cedo pela Petrobras. Como vai ficar? Vamos ver então na cartela para você entender como será a reoneração dos combustíveis. Bem, a gasolina vai ter a reoneração do imposto de 47 centavos sobre o litro. Com a redução do preço pela Petrobras, o impacto será de 39 centavos. O etanol, a reoneração será de 2 centavos, isso mesmo, é uma reoneração simbólica, 2 centavos sobre o preço do etanol. O querosene de aviação e o GNV, o gás natural veicular, vai ter a desoneração mantida, ou seja, fica como está, sem a incidência de impostos federais. O diesel também mantém sem impostos federais e a Petrobras anunciou uma queda de 8 centavos no litro do diesel. Então, é para se reverter na bomba uma queda de 8 centavos, já que o imposto sobre o diesel não sofre nenhum imposto federal, está suspenso até o final do ano pelo governo. E o gás de cozinha, da mesma forma, também está sem a incidência de impostos com a desoneração mantida. O retorno integral da cobrança dos impostos federais resultaria em um aumento de 69 centavos o litro. Vou pedir para a Juliana botar de novo a cartela. Se tivesse o governo hoje retomado a alíquota anterior, o impacto seria de 69 centavos. Como é uma volta gradual, vai ficar em 47 centavos, com um efeito prático menor de 34 centavos, já que a Petrobras anunciou uma queda no preço hoje. E o litro do etanol teria um impacto de 24 centavos se voltasse à alíquota anterior. O governo colocou uma alíquota que vai dar esse impacto de apenas 2 centavos e não 24. Mas para bancar essa diferença, o ministro Fernando Haddad anunciou a criação de um imposto sobre a exportação do Brent, o petróleo cru, por 4 meses, com uma alíquota de 9,2%. O petróleo refinado no Brasil deverá gerar uma arrecadação de 6,6 bilhões de reais. Haddad explicou que essas medidas visam concluir o ano com um déficit fiscal menor do que 1% do PIB e com um novo arcabouço fiscal e a reforma tributária aprovados. Todo esse conjunto faz com que o país possa ter uma redução de juros. E essa cobrança foi feita pelo ministro. Confira. Lembro que essas medidas estão sendo tomadas, inclusive, porque na ata do próprio Banco Central está dito que isso é condição para o início da redução das taxas de juros no Brasil. E as taxas de juros no Brasil estão produzindo muitos malefícios para a nossa economia. Todos nós sabemos e estamos acompanhando isso. As taxas de juros do Brasil são as mais altas do mundo, estão produzindo efeitos perversos sobre a economia. Existe um problema no crédito, existe um problema do horizonte de crescimento da economia. Todo mundo, o país inteiro está unido em torno dessa causa, que é a redução das taxas de juros. As empresas estão nos procurando, o agronegócio, o comércio, a indústria, todo o setor produtivo anseia por isso. Portanto, nós estamos dando uma resposta para o setor produtivo de que o governo vai fazer a sua parte, esperando que a autoridade monetária reaja da maneira como previsto nas atas do Banco Central. Seu Zé. É isso aí. Nós temos falado aqui com bastante frequência sobre essa questão dos altos juros cobrados, fixados pelo Banco Central, taxa Selic em 13,75%, que tem causado uma desarrumação absurda na economia. Eu vi hoje, por exemplo,
que o juro do cartão de crédito é em 411% ao ano. E os juros bancários para empréstimo e financiamento em 48% ao ano. Não existe economia no mundo que suporte uma situação como essa. Então, o ministro Haddad, ele está corretíssimo nessa luta, reforçando o esforço do presidente Lula, a coragem do presidente Lula de enfrentar o Banco Central, mesmo não sendo contra a autonomia do Banco Central, mas contra essa independência que faz com que o Banco Central se alie ao capital especulativo e deixe de lado a sociedade produtiva, as empresas que querem produzir, o trabalhador. Você pode achar que não tem sentido o presidente ficar brigando com o presidente do Banco Central. Ora, e quem vai defender a sociedade, quem vai defender o assalariado, quem vai defender o empresário que precisa do financiamento e que precisa ter juros compatíveis com a realidade nacional? Ô Cíntia, a gente vê aí que o governo, diante de manter ou não a desoneração, terminou optando por um caminho do meio, que é não deixar a desoneração como era antigamente, nem avançar para patamares anteriores, fazer esse aumento gradual, com pontos onde se privilegia aquele combustível que tem uma origem mais sustentável, que é o etanol, aquele que é feito mais poluente, como a gasolina, tem uma incidência maior do imposto e, além disso, para manter dentro desse compromisso feito de ter o país um déficit fiscal menor esse ano do que teve no ano passado, chegar até 1% do PIB, para que esta credibilidade da área econômica do governo seja mantida e, além disso, possa se cobrar também dos outros entes, no caso do Banco Central, ações para melhorar a economia. Hoje o Haddad passou mais de uma hora conversando com os jornalistas, explicando a motivação e por que eles decidiram fazer isso. Na verdade, não tinha outra saída, né? A saída era essa. Como o Brasil iria explicar para o mundo, hoje o John Kerry está aqui conversando com a Marina Silva, falando da Amazônia, e o Brasil assinando todos os protocolos e dizendo ao mundo que voltou, e como o Brasil iria explicar, continuar subsidiando da forma como estava um combustível fóssil, quando há no mundo um compromisso de você parar de utilizar esse combustível, porque realmente a natureza não suporta mais. E, por outro lado, você tinha também aquele embate entre a questão política e a questão econômica. Eu acho que hoje foi uma grande prova para o ministro Fernando Haddad. Ele não escorregou nenhuma vez nas entrevistas, nem mesmo no final, na última pergunta, quando questionaram a ele se pelo fato da Petrobras ter anunciado hoje uma redução do valor do combustível nas refinarias, se ele não temia que isso pudesse ser considerado interferência. Quem respondeu foi o ministro Alexandre Silveira, das Minas e Energia, que disse o seguinte: você já respondeu a pergunta. Você já respondeu. Talvez se a Petrobras tivesse antes feito isso, nos ajudaria. Ou seja, não tem ingerência, pelo contrário, há uma indisposição entre o presidente Lula e o presidente da Petrobras, e acho que ele conseguiu explicar e agradar o tal mercado, que é sempre tão insatisfeito com o governo Lula. Tinha a informação já circulando nos bastidores, no meio econômico, de que a Petrobras poderia ter anunciado essa redução há 15 dias. Podia. Foi exatamente isso que o ministro respondeu, que podia, e se tivesse feito isso, talvez o governo tivesse anunciado antes. Acabou protelando, não foi só por isso que protelou, a gente sabe que tinha todo um embate entre essa política e economia, mas eu acho que foi importante o Haddad sair fortalecido. Não é um momento, uma coisa é o ministro, falhou a memória o nome dele, que é o ministro enrolado lá da FAB, com os da União Brasil, Alcides Nascimento. Sim. É isso.
Uma coisa é ele estar com problemas, outra coisa seria um ministro da Economia, Fernando Haddad, cuja aposta foi contestada, que recebeu muito questionamento. Então, fortalecer o Haddad nesse momento é também uma prova de maturidade política e uma prova também de que o governo está disposto, às vezes, a perder pontos de popularidade, mas não colocar em risco algo que é maior e que é mais importante, que é a estabilidade econômica do país, né? Nesse ponto, a priori, quando se vê, olha, está aumentando gasolina, Ravena, no final das contas, está se fazendo esse reajuste agora, já que houve uma desoneração completa do imposto, está fazendo esse ajuste agora para o país voltar a arrecadar, manter o seu compromisso com a responsabilidade fiscal, porque mais à frente é essa responsabilidade fiscal que vai garantir o país crescer, a indústria crescer. E a inflação baixar também. A inflação baixar também, baixar os juros, gerar emprego. Então, é um ponto que mostra que, à primeira vista, essa mensagem pode aparecer deturpada como uma mensagem de sacrifício, sobretudo para a classe média. Mas dentro do âmbito, dentro do contexto, termina aqui a gente dando termina, esse compromisso. A Ravena vai falar disso, mas aqui a gente termina discutindo a classe média, a classe alta, e esquece que quem paga a maior carga mesmo na base é a classe carente. Sim. É o mais carente. E não é quem usa a gasolina. E não é quem usa a gasolina, que não está preocupado com esse problema, na verdade. Né? Quem está preocupado com o problema são os profissionais da área de transporte. Vou deixar a Ravena concluir para mim entrar nisso aí, até porque eu tenho um posicionamento bem radical com relação a Petrobras e Banco Central. De fato, o governo visualizou que é preciso, às vezes, cortar na própria carne. E que algumas soluções, como alguns remédios, elas não são sempre tão doces, como o caso dos combustíveis. De primeiro momento, é claro que pode assustar, mas acredito que não vai comprometer tanto o bolso do consumidor final, como já foi adiantado aqui, que não é aquele consumidor mais vulnerável, que é dependente de transporte coletivo, mas são medidas que são extremamente necessárias. A gente vê que o governo procurou tomar aí um andamento pelo caminho do meio para que possa garantir a governabilidade e que também possa garantir do outro lado que essas pessoas não possam sofrer prejuízos tão grandes. Então, de fato, no começo assusta, mas esse aumento, ele não vai ser tão ferino quanto as pessoas possam imaginar que seja nesse momento, até porque essa medida ela não vai ser tão impopular, não. É uma medida de equilíbrio, não de terror e pânico para a população. João Radical. Não, eu acho que primeiro a gente desenvolveu no Brasil uma nova modalidade. Você tem em todo lugar do mundo as empresas estatais e as empresas privadas. Isso é geral. Mesmo na União Soviética, na China, tem as empresas privadas e estatais. Aqui se desenvolveu um novo tipo de empresa. A empresa estatal voltada para o setor privado. Que é o que acontece hoje com a Petrobras. A Petrobras distribuiu 30 bilhões de dividendos, não abateu R$1 da dívida e nem deu nada para o acionista majoritário, que é o governo. Deu para os minoritários. Quer dizer, é uma inversão de valores que você não tem nem como discutir. O que não passa mais pela cabeça da gente é que a gente tem que conviver com a lei de SAs que está aí e com a lei de independência do Banco Central, que na venosa danosa à população. Sempre foi, desde a sua criação. Foi criada pelo mercado, é bancada pelo mercado e vai ser perpetuada pelo mercado. Se você pegar os dirigentes da Petrobras e dos bancos centrais, pode pegar, é 100%, estou falando de 90% não. Sai de lá direto, passou a quarentena, entra no conselho do banco multinacional ou de uma empresa multinacional. De preferência uma financeira. O que é uma indecência por si só, né? A reforma tributária que o governo passado deixou aí, só para você ter ideia, um dos pontos da reforma tributária diz que o sistema financeiro vai pagar 5 e pouco por cento de imposto do total, na alíquota única, e o setor produtivo vai pagar 12%. Tenha paciência, cara. O cara está oferecendo emprego, tendo uma finalidade social, fazendo o PIB crescer e vai pagar o dobro do que o cara que está especulando vai pagar. Tenha paciência, não dá para conviver mais com o sistema. A única novidade que tem em todo esse processo é o cashback, que pouca gente fala. O Bernard App, que é o secretário extraordinário
de reforma tributária do Ministério da Fazenda, né, que foi criado agora esse cargo aí extraordinário, por conta da reforma. O Bernardo Arap disse o seguinte: a única forma de compensar é um cashback. Não tem como a gente fazer uma apuração, cobrar de A, de B, porque vai criar um transtorno. Ele disse: não tem algoritmo que alcance isso. A gente conseguir colocar do mais pobre, cobrar de todo mundo e fazer essa compensação. Como é que seria a proposta? A proposta é bem simples, muito simples. Produtos que são daqueles itens de consumos básicos, como a cesta básica e mais alguns, né? Porque a cesta básica também não inclui muita coisa que a pessoa precisa para viver. Esses produtos teriam um cashback para quem ganha até determinada renda. Isso é feito em alguns países já. Nos melhores países, nos países socialmente justos, principalmente nos países ali, da comunidade europeia, muitos países já aplicam isso. Então é bem simples isso. O cidadão vai ser devolvido parte do que ele pagou em imposto. No final do ano ele recebe lá, ou mensalmente, isso eles ainda vão defender sistemático, parte do que ele pagou em imposto. Por quê? Porque ele pagou contribuindo mais do que pode menos. É uma lógica de mercado. Quem ganha mais, quem lucra mais, paga mais. Sim. Só não no Brasil. Seu o Brasil Zé... é o paraíso dos bancos. Só para terminar nisso, e essa questão do combustível, enquanto não se mudar a lei das SAs, não vai ter. Enquanto não se mudar a questão da gestão das empresas estatais no Brasil, a gente vai continuar essa suruba com o dinheiro do povo, porque isso é uma suruba. O cara distribui 30 bilhões, que a maioria foi para fora do país, diga-se de passagem, para determinados investidores, não distribuir para o majoritário, que é o governo, e aqui, quem está aqui no Brasil, fica pagando combustível 7 a 10% mais caro do que quem está nos Estados Unidos, de valor de mercado. Essa distribuição de dividendos da Petrobras precisa ser discutida, precisa ser revista. Essa rearrumação que foi feita hoje em relação ao combustível anunciada pelo Haddad, tem 3 aspectos que eu acho importantíssimos. Primeiro, a oneração do etanol em 0,2% protege e estimula um combustível nacional que está associado à produção de cana-de-açúcar, que é bastante amplo no Nordeste e parte do leste do país, do Sudeste. Então, eu acho fundamental esse olhar. Não quero dizer que isso já seja uma solução, mas é um olhar positivo para um setor que precisa avançar na produção e, com certeza, tem que ter um tratamento diferenciado daquele combustível fóssil, que é a gasolina, que só faz poluir e que depende muito da regulação internacional. O outro aspecto é deixar sem onerar o diesel. Por quê? Porque é com o diesel que se faz o transporte urbano das pessoas, que se faz o transporte de carga num país que essencialmente tem uma economia toda centrada na rodovia. E, por último, permitir que os mais pobres, aqueles que mais necessitam, tenham menor carga tributária. Depois, permite também que os estados voltem a ter aquela perda que eles tiveram quando o governo passado decidiu mexer com o ICMS aplicado sobre os combustíveis, prejudicando estados e municípios. Nós vamos trazer... Pois não, seu Zé, só para completar que nós vamos trazer, inclusive, uma fala do ministro sobre esse ponto, o ponto do repasse aos estados. Na verdade, o governo fez cortesia com o chapéu alegre. Ele cortou de todo mundo e apareceu como um bonzinho da história, né? Olha, vamos entrar agora na parte política. Falamos muito do impacto econômico a respeito dessas medidas tomadas hoje, mas o ministro Fernando Haddad revelou que a manutenção da desoneração dos combustíveis até hoje se deu por um motivo. O motivo: informações que chegaram ao governo de movimentações golpistas em Brasília que poderiam aproveitar a subida do preço da gasolina para gerar confusão no país. Uma ameaça que terminou se tornando real com os atos golpistas de 8 de janeiro. Lembrando para você que a desoneração vencia dia 1º de janeiro e foi prorrogada por 2 meses pelo governo federal. Em um tom de desabafo, o ministro relatou que 70% do seu tempo
tem sido dedicado a corrigir o caos orçamentário deixado pelo governo Bolsonaro. Confira. Mas isso tudo foi gerado no ano passado. Nós ainda, passados 2 meses, 70% do nosso tempo ainda é dedicado a corrigir as enormes infelicidades praticadas pelo governo anterior. E 30%, eu quero chegar um dia em que os problemas do governo anterior não existam mais, para a gente poder se dedicar ao futuro. Mas nós estamos aqui correndo atrás de muitos problemas criados. CARF, Lei Complementar dos Combustíveis, a questão do Bolsa Família, como foi feito, o cadastro, a quantidade de problemas que nós estamos tendo que resolver, herdados. Não precisava nada disso ter acontecido. Nada disso precisava ter acontecido. Mas o desespero de 2022 levou a esse caos orçamentário que nós estamos procurando resolver da melhor maneira possível, com responsabilidade e sem demagogia. Zé. Seu Zé? Alô? Sim. Sim. Então, voltando à questão da Petrobras, essa que o João tocou muito bem nesse assunto, a questão dos dividendos da Petrobras é um escândalo. Inclusive, as desonerações que foram feitas nos preços dos combustíveis foram feitas no caráter eleitoral e sempre a Petrobras, o dinheiro da Petrobras nunca saiu para permitir que baixasse o preço do combustível. Sempre saiu para o bolso dos grandes acionistas, e foram eles que levaram bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Isso precisa realmente ter um fim. Então, essa história de que não deve haver interferência do governo na Petrobras, interferência não, tem que haver uma regulação, e essa regulação é o que está sendo feito agora, graças à boa vontade e ao entendimento do novo presidente da Petrobras, se consegue fazer isso sem a forma de interferência, mas é preciso realmente fazer uma regulação para corrigir isso. A Petrobras é uma empresa que sempre orgulhou o Brasil, sempre foi uma empresa de serviço do Brasil e não pode ficar agora para servir ao capital, como o Banco Central está servindo ao capital com as taxas exorbitantes de juros que estão aplicando.